E aí, vamos estudar a lição? Nosso conteúdo de hoje baseia-se ainda na experiência de Abraão, mas agora no texto do capítulo 18 de Gênesis, do versículo 23 até o 32. E ainda corrobora com o assunto o texto de Tiago, capítulo 5, verso 16. E olha, nosso tema hoje gira em torno de oração intercessora. Quando a lição no conteúdo de hoje fala do espírito de oração de Abraão, estamos falando de oração intercessora. E eu quero que você saiba que a oração intercessora move o braço de Deus. Ao perceber o texto de Tiago 5,16, bem como o que anteriormente eu citei do capítulo 18, do verso 23 em diante, você chega à seguinte conclusão, de que Deus está atento, vou repetir, Deus está atento às orações que fazemos pelas pessoas com quem entramos em contato. Deus está atento às orações que fazemos pelas pessoas com quem entramos em contato. E como disse anteriormente, a oração intercessora move o braço de Deus. E note, existem muitos filhos que ainda não perderam a sua vida nas baladas destas noites por aí, muitos filhos que não tomaram ainda um balaço na cabeça porque tem uma mãe que ora, porque quando chegam em casa, às vezes embriagados ou cheios de elementos tóxicos no seu corpo, tem uma mãe ali de oração que intercede dia e noite. Pois é, as oportunidades de Deus têm se multiplicado na vida de muita gente por causa das orações intercessoras que muitos fazem por estes que estão no caminho das trevas. E Deus tem corroborado com mais misericórdia e mais misericórdia, a fim de que essas pessoas tenham mais e mais oportunidade de receberem a salvação. Não é em vão as orações que você está fazendo pelos teus filhos, pelos teus amigos, por aqueles com quem você tem entrado em contato para transmitir a mensagem do Evangelho. Continue. Ei, eu orei 16 anos pela minha mãe para que ela se convertesse. Quanto tempo você tem orado pelos seus para que eles se aproximem de Jesus? Oração intercessora move o braço de Deus, creia nisso. E olha, não basta ser guerreiro de oração, é preciso ser soldado de resgate. Se você for olhar o capítulo 14 do livro de Gênesis, você vai perceber que houve uma guerra entre alguns reis contra outros reis, incluindo Sodoma e Gomorra. Levaram muita gente sequestrada, inclusive Ló, que é parente do Abraão. Abraão orou bastante, mas tem uma hora que você tem que fazer mais do que orar, agir, mesmo porque a fé sem obras é morta. Abraão reuniu seu exército, mesmo tendo feito muitas súplicas ao Senhor, e foi atrás de resgatar seu sobrinho e toda a sua família. Resultado, Abraão conseguiu derrotar os reis que se uniram contra Sodoma e Gomorra, inclusive trouxeram todos eles de volta que estavam em cativeiro por conta desses reis, e além de trazê-los, ainda trouxe muitos despojos de guerra que depois ele deu, inclusive, para o próprio rei de Sodoma, demonstrando uma apreciação, inclusive, por este rei, e algo que era recíproco da parte dele para com Abraão. Ou seja, Abraão amava o povo de Sodoma, Abraão amava seus familiares, e o rei exibiu uma grande admiração por este homem chamado Abraão. Tudo porque tudo começou com um projeto de oração intercessora. Se nós gastarmos mais tempo orando do que reclamando, do que fofocando, certamente veremos muito mais o agir de Deus sobre a nossa vida. Pense nisso e seja você alguém que manifesta, juntamente comigo também, obviamente o conselho serve para mim, manifesta um espírito de oração semelhante ao de Abraão. Guerreiros de oração, soldados de resgate. Que sejamos assim em nome de Jesus. Olhe comigo, Pai querido, ajuda-nos a sermos verdadeiros guerreiros de oração, soldados de resgate, para salvar do pecado e guiar no serviço. Usa-nos como usaste Abraão, em nome de Jesus.